Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Copas Verdes FM. A você, Silvio Luiz, que apresenta este informativo. E nesta matéria, o Dr. Rafael de Sampaio Cavicchioli, promotor de justiça aqui da comarca de Prudentópolis, participa no Jornal Regional e traz informações importantes para toda a população de Prudentópolis. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de falar a todos, que nós participamos na audiência pública promovida pela Prefeitura em maio deste ano, e nesta audiência pública, que versava sobre a questão de segurança pública no município de Prudentópolis, eu propus durante esta audiência pública a realização de um abaixo-assinado a ser levado ao governador do estado do Paraná com duas finalidades, este abaixo-assinado. A primeira finalidade, para que houvesse e haja a criação aqui em Prudentópolis daquilo que está previsto na nossa lei de execução penal, que é justamente o recolhimento de presos em cadeia pública, bem como aqueles que são presos provisórios, os chamados presos provisórios devem ser recolhidos em cadeia pública, e os presos definitivos serem recolhidos em penitenciárias ou em colônias penais, industriais e agrícolas, conforme o regime de cumprimento de pena. Isso está previsto na nossa legislação, na Lei de Execução Penal, e infelizmente o governo do estado do Paraná não tem cumprido. Como todos sabem, isso foi explicado na audiência pública e em outras oportunidades também, em que eu pude conversar com as rádios e com a população, que os presos aqui em Prudentópolis estão recolhidos de forma improvisada na carceragem da delegacia de Prudentópolis. Essa carceragem não está adequada com a nossa legislação de execução penal e, como eu expliquei, isso traz dois problemas a princípio, dois problemas, além de outros que podem ser identificados, mas dois grandes problemas principais. O primeiro problema diz respeito às condições, que são condições que não são adequadas para recolhimento de pessoas naquela carceragem. Vale dizer, as condições não são condições salubres, adequadas para que seres humanos estejam recolhidos ali. E, em segundo lugar, existe um problema efetivamente de segurança, porque esses presos estão em quantidade muito acima do que a capacidade da carceragem admite, e isso conduz, e estão recolhidos aqui na cidade. Isso conduz sempre a risco de fugas e mesmo conduz a um risco também para os policiais civis que estão lá recolhendo esses presos. Então, existe também um risco para a segurança da própria população em virtude desse descumprimento da lei de execução penal, porque esses presos não deveriam estar recolhidos aqui na cidade da forma que estão, sujeitos aí, inclusive a fugas, como eu disse, que já ocorreram aqui na carceragem de Prudentópolis e que é algo que, por evidente, coloca em risco a população e os próprios policiais civis que lá estão cuidando desses presos. A terceira, aliás, lembro agora, o terceiro problema do fato de os presos estarem recolhidos na carceragem é um problema também de segurança que diz respeito a um desvio de função dos policiais civis. Porque pela nossa legislação estadual, o policial civil ele tem a função de investigar crimes e solucionar o crime, identificando quem foi o autor dos crimes, por meio dos inquéritos policiais. Quando o policial civil fica cuidando de preso, ele não tem tempo para dedicar todo o seu período de trabalho para a sua função prevista na lei, que é investigar. Então isso prejudica as investigações e faz com que as investigações demorem mais do que o devido. Portanto, também esse é um problema do fato de existir a carceragem na delegacia de Prudentópolis de forma improvisada. Como eu já expliquei, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra o Estado do Paraná para que essa situação fosse resolvida, para que houvesse efetivamente a remoção desses presos da carceragem da delegacia de Prudentópolis. O Ministério Público conseguiu uma decisão liminar para que esses presos fossem removidos, porém o Estado do Paraná recorreu dessa decisão liminar que foi obtida aqui em Prudentópolis e no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça entendeu em síntese que essa é uma questão política. Vale dizer, o tribunal disse assim, por hora não cabe ao Poder Judiciário definir qual é a prioridade para o governo do Estado do Paraná. A política penitenciária é uma política que deve ser definida pelo governo do Estado do Paraná
Paraná, e ele define qual é a prioridade. Não cabe ao Poder Judiciário definir a prioridade para o governo do Estado do Paraná. E com base nesse argumento, dizendo, portanto, em suma, que a decisão de remover os presos ou não é uma decisão política, com base nessa decisão, houve a suspensão da liminar que foi obtida pelo Ministério Público. Portanto, então, por hora, o governo do Estado do Paraná não tem o dever de remover esses presos. Bem, por conta disso, considerando que o Tribunal de Justiça considerou que a prioridade a definir se a remoção de presos da carceragem é uma prioridade política a ser definida pelo governo do Estado do Paraná, eu promovi e propus a realização do abaixo-assinado, porque o abaixo-assinado é uma manifestação política da população que visa justamente, por meio do direito de petição contido na nossa Constituição da República, exortar, sugerir aos órgãos públicos competentes que definam como prioridade determinada política pública. Então, quando as pessoas assinam esse abaixo-assinado, elas vão estar dizendo para o governador do Estado do Paraná que aqui em Prudentópolis essa é uma prioridade na questão de segurança pública. Remover os presos da delegacia, da carceragem para estabelecimentos penais adequados, a fim de que, além de tudo, possam a cidade ficar mais segura e, ao mesmo tempo, que os policiais civis possam investigar e dedicar todo o seu tempo de trabalho para aquilo que está previsto na lei, que é justamente investigar e não ficar cuidando de preso. O segundo tópico do abaixo-assinado, se me permitirem dizer, diz respeito à questão das vagas para adolescentes que praticam atos infracionais e que têm contra si ordem de internação. Como eu já expliquei, o adolescente que pratica um ato infracional grave, como um homicídio, uma tentativa de homicídio, ou um roubo em que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, nesses casos a nossa legislação admite como uma forma de punição, de sanção ao adolescente, a chamada internação. A internação, em forma muito simplista, significa que o adolescente vai ser recolhido a uma situação semelhante a uma penitenciária. Claro que lá ele vai ter atividades de estudo que são obrigatórias pela nossa legislação, porém ele é recolhido e separado do convívio social para cumprir essa punição que é a internação prevista na nossa legislação nessas hipóteses de crimes violentos contra a pessoa. Também nessa audiência pública propus a assinatura desse abaixo-assinado para que a população de Prudentópolis diga ao governador do Estado do Paraná: governador, aqui em Prudentópolis nós queremos que haja oferta de vagas de internação para os adolescentes que praticam atos infracionais e que têm contra si ordem de internação. Vale dizer, o que a população que assinar esse abaixo-assinado está pedindo é justamente o cumprimento da legislação, que prevê que o adolescente, quando comete um ato infracional grave, com violência contra a pessoa e tem a ordem de internação, que ele cumpra essa pena que foi prevista na nossa legislação. Falei tudo isso para dizer que desde maio, quando eu propus esse abaixo-assinado, até a data de hoje, nós recolhemos até o momento 2.072 assinaturas nesse abaixo-assinado. O número é muito importante, é relevante, significa que a população aderiu à ideia do abaixo-assinado e isso é muito positivo. Porém, é importante e seria interessante que nós colhêssemos mais assinaturas para levar esse abaixo-assinado ao governo do Estado do Paraná. Apenas aqui eu estava conversando com o pessoal da rádio para destacar que no censo de 2010 do IBGE apontou-se aqui que a população de Prudentópolis era de 48.792 pessoas e a população estimada para 2015 é um pouco mais de 51 mil pessoas. Então a gente não recolheu ainda 10% da quantidade de pessoas que existem aqui em Prudentópolis. Embora o número de 2.072 pessoas seja expressivo, é evidente que para sensibilizar o governador do Estado do Paraná, quanto mais assinaturas nós recolhermos, é melhor. Então, eu estou pedindo para as rádios continuarem a divulgar esse abaixo-assinado, estou pedindo para que quem tenha ainda listas deste abaixo-assinado consigo, traga aqui para a promotoria. A segunda promotoria de justiça aqui de Prudentópolis, em que eu atuo, fica aqui no fórum, na travessa João Wilson Kopak, número 144, no fórum aqui de Prudentópolis, é bem no centro, fácil de achar, e que tragam, portanto, então, esses abaixo-assinados que já foram assinados, as listas que já foram assinados, tragam aqui para a promotoria e que peguem aqui na promotoria novas vias para colher novas assinaturas. Eu vou
conversar com a equipe de promotoria, porque agora a ideia talvez seja levar esses abaixo-assinados nas escolas para colher assinaturas de pais, de alunos, de professores, que a gente possa se organizar agora de uma forma mais estruturada para que mais ou menos aí um período de um mês, eu vou estipular assim, que a gente possa fazer um novo recolhimento de novas assinaturas e quem sabe superar aí em mais de 10% aí da quantidade de pessoas do município, a quantidade de assinaturas e daí então levá-las ao governo do estado do Paraná. Então assim, eu agradeço mais uma vez a Rádio Copas Verdes auxiliando na divulgação do trabalho do Ministério Público. Agradeço a todos que assinaram o abaixo-assinado, que também contribuem para a atividade do Ministério Público no sentido de fiscalizar o bom cumprimento e o bom serviço de segurança pública, que é um dever do Ministério Público zelar para que esse serviço seja prestado de forma adequada, e com toda certeza a população está insatisfeita com esse serviço e com razão, e por isso então o abaixo-assinado é uma forma de a gente contribuir para, além da ação civil pública já proposta pelo Ministério Público, para tentarmos melhorar a prestação desse serviço que é dever do estado do Paraná aqui em relação ao município de Prudentópolis. Agradeço a paciência e a atenção de todos os ouvintes, espero que nós coletamos aí muitas assinaturas para levar ao governo do estado do Paraná. Um abraço a todos.